Seguindo então dentro da parte de ecologia aplicada da disciplina, nesse vídeo agora eu vou falar de unidades de conservação. O que são e por que a gente cria, quais são os princípios da criação de unidades de conservação. Bom, como eu falei lá no início, a gente tem as unidades de conservação, que são essas que são criadas para proteger a biodiversidade, especificamente com objetivos de conservação, tá? Então, muitas vezes, as unidades de conservação de proteção integral, que são essas mais restritivas, elas são criadas para proteger os ambientes pristinos, os ambientes intocados, digamos assim, das pressões antrópicas, certo? Elas também são criadas para conservar espécies ou ecossistemas como um todo, conservar recursos ecossistêmicos ou ambientais, então conservação de água, proteção de mananciais para fornecimento de água. Às vezes elas são criadas para conservar áreas de importância cultural ou histórica, e muitas delas também, as unidades de uso sustentável, são criadas para promover e proteger modos de vida sustentáveis. Esses são os casos das reservas extrativistas ou reservas de desenvolvimento sustentável, tá? Que são uma categoria de unidade de conservação bastante importante, porque elas protegem justamente áreas de uso de comunidades locais e tradicionais que ajudam a conservar a biodiversidade. Outros exemplos dos itens acima, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara protege uma área com a maior densidade de pinturas rupestres conhecidas na América do Sul, certo? A Reserva Biológica da Contagem, no Distrito Federal, é uma reserva relativamente pequena, tem acho que menos de 4 mil hectares, perto do Parque Nacional de Brasília, por exemplo, que tem mais de 40 mil hectares, mas na verdade ela é importantíssima para o fornecimento de água para a população do Distrito Federal, assim como o Parque Nacional de Brasília. Então, boa parte da água de quem mora em Sobradinho, ali na parte norte do DF, boa parte do plano piloto, vem da Reserva Biológica da Contagem. Então, além de ter uma importância para a biodiversidade, ela tem uma importância para a própria população da região humana, né, da região. A gente conhece alguns parques nacionais, por exemplo, o Parque Nacional das Sempre Vivas. Então, são lugares que foram criados para proteger um grupo de espécies específicas, né? Tem em outros exemplos, o Parque Estadual do Morro do Diabo, por exemplo, em São Paulo, foi criado com o objetivo de proteger especificamente uma espécie de mico-leão extremamente ameaçada naquela região, certo? Uma coisa importante de pensar é que a gente não tem mais no mundo ambientes pristinos ou ambientes intocados. Mesmo que aparentemente os seres humanos não tenham causado muito impacto naquele ambiente, só o fato de existirem mudanças climáticas causadas por seres humanos já impactou os ambientes, certo? Só a quantidade de venenos que a gente usa e dispersa em todos os tipos de ambiente certamente já impactou ambientes, mesmo os mais conservados. É importante a gente saber que isso existe e lidar com esse fato. Em longo prazo, as unidades de conservação no Brasil, inclusive legalmente, têm por objetivo manter os processos evolutivos. Então, isso é uma tarefa dificílima, né? Se a gente lembrar lá que os processos evolutivos ocorrem ao longo de várias gerações, ocorrem por seleção natural, por mutação e por outros processos. Então, as unidades de conservação têm uma função importantíssima e a gente tem que pensar que elas têm uma função de longo prazo. Quantas unidades de conservação criar? Aonde? De que tamanho? Existe uma regra? Existe uma meta? Como que isso funciona? Então, existe, né? A conservação da diversidade biológica colocou como meta para todos os países signatários que 10% da superfície do planeta seja protegido e idealmente que isso seja protegido de forma diversificada. Então, que você proteja 10% dos diversos biomas e tipos de ecossistemas que existem no mundo, certo? Porque é muito mais fácil, economicamente, digamos, ou menos, você vai encontrar menos pressão contra criar uma área de unidade de conservação de vários milhões de hectares numa área desértica, por exemplo, onde não tem uma pressão para fazer agricultura, do que uma área em floresta tropical úmida em que as condições ambientais favoreceriam a ocorrência de agricultura de larga escala. Então, a ideia é que isso seja distribuído ao longo do planeta e não que a gente conserve, por exemplo, 10% da área territorial da superfície do planeta lá na Sibéria. Isso não vai ajudar a conservar a biodiversidade.
E existem áreas que são os chamados hotspots de biodiversidade. Então, são lugares que têm grande concentração de espécies, um alto nível de endemismo, ou seja, espécies que só ocorrem naqueles ambientes, e são ambientes que estão ameaçados devido à ação humana. Então, esses são os lugares prioritários para se proteger e criar áreas protegidas. Geralmente, exatamente porque eles estão muito ameaçados, são áreas em que a gente não chegou nessa meta de 10% de unidades de conservação legalmente estabelecidas. O Brasil tem 2 hotspots de biodiversidade, são 35 no mundo. O Brasil tem 2 hotspots, um é o Cerrado e o outro é a Mata Atlântica, exatamente porque são áreas extremamente diversas, com altos níveis de endemismo e baixíssima proteção, né? Áreas que, no caso da Mata Atlântica, já foi muito desmatada e continua sendo, e o Cerrado, que está numa taxa de desmatamento bastante alta. Proteger 10% da superfície terrestre dos diferentes biomas, mas localmente a gente pode pensar em outros critérios para selecionar áreas para proteção. Então, alguns critérios são a complementariedade e a insubstitutibilidade, que é quando você tem diversas áreas possíveis para conservar, você pensar em proteger, considerando que não se pode proteger tudo, que outros interesses podem ocorrer nessas áreas, você pensar em áreas que são insubstituíveis, ou seja, áreas com ecossistemas únicos, algumas espécies únicas, muito endêmicas, espécies raras que ocorrem numa pequena região. Então, esse é um critério para se selecionar áreas para conservação. E também a complementariedade. Então, se eu já tenho uma determinada área protegida que representa boa parte de alguns ecossistemas, eu vou tentar encontrar outras áreas protegidas que tenham outros tipos de ecossistemas, para que elas sejam complementares entre si. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 4 áreas e cada número aqui representaria uma espécie, né, de um determinado grupo. Se a gente proteger a área A e C, a gente vai conseguir proteger um número maior de espécies do que qualquer outra combinação entre essas áreas, né? Então, a gente aqui nesse caso conseguiria proteger 5 espécies, enquanto que qualquer outra combinação vai proteger 4 ou menos espécies. Então, essa é a ideia de se pensar nisso. Existem vários problemas com essa lógica, assim, é uma lógica que a gente tem que seguir, mas muitas vezes a gente não tem informação, e quando a gente tem informação, ela é extremamente limitada para alguns grupos de organismos. Então, os organismos que são mais estudados, às vezes vertebrados de grande porte, árvores especialmente, às vezes são mais bem estudadas e mais bem mapeadas, enquanto outros grupos são pouquíssimos conhecidos, né? A gente não tem ideia. Então, tem poucos estudos disponíveis e muitas vezes a gente tem que usar outros indicadores para tomar essas decisões. Então, existem formas de lidar com essa incerteza sobre o conhecimento da biodiversidade. Então, pensar em indicadores de biodiversidade. Diversidade de plantas é um deles, né? As plantas são a base da cadeia trófica. Se você tem uma alta diversidade de plantas, é possível que você tenha uma alta diversidade nos outros níveis tróficos. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas quando você tem uma baixa diversidade de plantas, você tem uma diversidade menor de recursos para o restante da cadeia trófica. Outros fatores abióticos, então temperatura, precipitação, origem geológica de cada área também nos ajudam a pensar na diversidade desses lugares. Muitas vezes se fazem levantamentos rápidos de biodiversidade, então esses RAPs são, às vezes, levantamentos de campo de vários grupos biológicos em 10, 15, 20 dias, em que você vai ter uma ideia de qual a diversidade daquela área. Obviamente, você não vai conseguir amostrar toda a diversidade de todos os grupos biológicos numa determinada área, mas já é um indicativo, e aí você pode comparar entre diversas áreas. E o fato é que muitas vezes as unidades de conservação são criadas em áreas em que é possível, né? Então, não necessariamente você vai ter muitos critérios biológicos, mas você vai ter critérios de oportunidade política, econômica, social. Muitas vezes você tem grupos sociais que demandam a criação de unidades de conservação em seus territórios ou próximos a eles. Então, o exemplo da RDS, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascente dos Geraizeiros, no norte de Minas Gerais, é um exemplo disso. Então, a população tradicional daquela região de Geraizeiros
solicitou ao governo federal, inclusive com greve de fome em frente ao Palácio do Planalto, que se decretasse a criação de uma unidade de conservação para proteger os seus meios de vida das grandes monoculturas, no caso específico de eucalipto na região. Então, foi uma demanda social e existiu uma possibilidade de se criar essa reserva de desenvolvimento sustentável. Várias áreas em que são criadas unidades de conservação, muitas vezes são oportunidades políticas, pressões externas, pressões internas para que se crie essas áreas. Muitas vezes elas são criadas em áreas em que você não tem um interesse de atividades produtivas, por assim dizer, então, especialmente a monocultura no Brasil. Então, a gente tem muitas unidades de conservação no Cerrado, por exemplo, em áreas com muita areia, em que o solo é muito arenoso. E poucas unidades de conservação em que você tem o solo com melhores condições de nutrientes, por exemplo. Áreas de mata seca no Cerrado, que são aqueles solos mais ricos, mais férteis e pouco ácidos, são extremamente raras dentro das nossas unidades de conservação, exatamente porque essas áreas têm muito interesse para outras atividades e acaba havendo uma pressão muito grande para que elas não sejam criadas, protegidas legalmente por áreas protegidas em unidades de conservação, certo? O grau de ameaça de algumas áreas também possibilita que elas sejam protegidas por unidades de conservação. Então, quando muito de um determinado tipo de ambiente já foi degradado ou convertido para outras atividades, se justifica a criação de unidades de conservação. A gente tem alguns exemplos disso no Brasil. Outros fatores importantes para a gente pensar em áreas protegidas, né? Idealmente, se a gente puder planejar e escolher onde vão ser as áreas protegidas e como elas vão ser, tem alguns critérios importantes para a gente pensar. Então, áreas maiores são sempre melhores do que áreas menores, certo? Em geral, uma área grande é melhor do que várias áreas pequenas, mesmo que elas somem a mesma área. Daqui a pouco eu vou explicar por que em geral. Áreas mais próximas entre si são melhores do que áreas mais distantes entre si. Áreas em que a conectividade ocorre de forma mais fácil, então, seja pela disposição no ambiente, então, exemplo dessas 3 áreazinhas de forma circular, do que elas 3 lineares uma atrás da outra, porque a dispersão de animais e mesmo de plantas fica mais facilitada, né, com essa distribuição geográfica mais equitativa. Áreas que são conectadas do que áreas que não são conectadas, e áreas em que a razão do perímetro com a área é menor. Então, áreas, por exemplo, que são redondas em vez de áreas que são compridas, a gente vai ter um efeito de borda, né? O efeito da borda dessas áreas protegidas menor se existir uma área no interior dela que está mais longe da borda. Se uma área é muito comprida e muito estreita, a borda vai ter um efeito muito maior nessas áreas estreitas. Então, esses são critérios básicos e importantes para pensar e planejar as unidades de conservação e as áreas protegidas, mesmo as reservas legais. É importante ter esses pensamentos. A única que eventualmente existe um debate é essa aqui entre uma grande área ou várias áreas pequenas que somem essa mesma área, certo? Isso na literatura ecológica chamou-se um debate chamado SLOSS. Já vou mostrar no próximo slide o que ele quer dizer, que eventualmente em alguns casos é melhor você ter várias áreas pequenas do que só uma área grande. Então, o SLOSS debate, que é single large or several small, então uma reserva grande ou várias reservas pequenas, foi um debate na literatura, especialmente entre as décadas de 1970 e 1980. E os argumentos para você ter o que seria melhor ter uma reserva grande seriam os argumentos que têm a ver com a diversidade de hábitats que você pode ter numa área maior. Quando você tem uma maior diversidade de hábitats, você tende a ter uma maior diversidade de espécies, porque tem mais nichos disponíveis. As populações tendem a ser maiores em áreas maiores e, portanto, o risco de extinção é menor. A razão perímetro-área também diminui, porque ao ter uma área só, ela tem um perímetro que vai, uma área maior, né? O perímetro vai sempre estar mais distante do centro daquela área, portanto, toda a questão de efeito de borda,
invasoras, espécies invasoras e outras coisas que vêm de fora da área de reserva seriam reduzidas. Vulnerabilidade a catástrofes, então áreas muito maiores, em geral, não vão ser atingidas totalmente por catástrofes como um grande incêndio ou uma enchente ou furacões, etc. Então, coisas ambientais ou às vezes coisas antrópicas também, né? Então, rompimento de uma barragem, por exemplo, vai impactar uma determinada área, mas se você tiver uma reserva muito maior, provavelmente você não vai ter toda a reserva impactada. E o custo de manejo também acaba sendo reduzido. Se você tem uma reserva de 1.000 hectares, você pode ter uma equipe gestora. Se você tem 4 reservas de 250 hectares, provavelmente você vai ter que ter mais do que uma equipe gestora dessa área. E mesmo que tenha uma só, a logística de manejo vai ficar mais cara, né? Tem apenas uma situação em que é melhor você ter várias pequenas reservas, e essa situação é quando você está procurando proteger hábitats específicos ou espécies que ocorrem em lugares específicos. Então, se você está querendo proteger, por exemplo, cavernas ou populações que vivem em cavernas, é melhor você escolher dentro da paisagem lugares onde você tem uma maior concentração de cavernas do que eventualmente tentar abarcar todas as cavernas numa área só e ter uma área muito grande da reserva sem essas cavernas. A mesma coisa, por exemplo, espécies que vivem em topos de morro. Então, às vezes é melhor você proteger exatamente os topos de morro, isso vai ter menos impacto em outras atividades, menos rejeição social, do que você ter uma grande área que engloba também os fundos de vale e outros lugares, além dos topos de morro que são do seu interesse. Então, essa é a ideia. Quando você está procurando um conjunto único de espécies ou áreas de espécies específicas, pequenas reservas podem ser mais interessantes.